para a melhor parte. Louvado seja Deus. Eu vou estar convidando a Daiane para estar orando pelo nosso irmão Abraão, o qual vai dar continuidade e vai trazer a palavra, né? Salve a igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Quem tem oferta, coloca no saquinho, né? Amém? Vamos estar levantando para estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, toda a honra e toda a glória é para Ti. Pai querido e Pai amado, te apresento o Abraão nessa noite, Pai, que vai dar esse ensinamento. Senhor, meu Deus, meu Pai, continua operando na vida dele, meu Pai, dando entendimento, Paizinho eterno do céu, para que ele compartilhe com a igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, abre, Paizinho eterno do céu, nosso entendimento, para entender a Tua palavra nessa noite. Pai querido e Pai amado, toda a honra e toda a glória é para Ti. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém? Irmãos, como todos já estão acostumados, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 10. Glória a Deus. Pode diminuir um pouco o ventilador, né? Quem achou diz amém. Quem ainda não achou diz misericórdia. Amém. Ninguém está faltando achar, né? Mas não está aqui. Amém. Romanos, capítulo 10, versículo de número 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas.
mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, primeiramente, eu queria dar uma pausa, né, no estudo, né, já que o estudo passado foi bem intenso, para a gente dar um break rapidamente e entender um pouco do contexto histórico que Romanos tem. Romanos foi uma carta escrita por Paulo ali mais ou menos nos anos 55 a 60 depois de Cristo, enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária ali por Corinto, na Grécia, e ele estava enviando essa mensagem, como a gente sabe, para a igreja de Roma, que era uma igreja formada por judeus e por pessoas que eram novas convertidas, por gentios. E então tinha uma grande diversidade cultural naquela região a qual ele estava enviando essa carta. Tinha uma grande diversidade de culturas. Era povo não só judeu, mas também gentil. Então era povo de muitos lugares diferentes, com muitas culturas diferentes. Deus abençoe, irmã Maria. E aí, a cidade de Roma era o centro do Império Romano, que era o império que dominava ali aquela região e, por um tempo, chegou a dominar boa parte do mundo. E o que acontece? Quando, ali por volta dos anos 40, teve um imperador romano que expulsou os judeus de Roma. Então, nessa expulsão de Roma, se perdeu muitas coisas, mas eu não vou entrar nisso. E depois de um tempo, né, com a morte desse imperador, veio outro. E aí, os judeus que foram expulsos puderam voltar. E aí, quando isso acontece, há uma grande dificuldade para aqueles que já estavam lá e para aqueles que voltaram. Então, você imagina, a gente consegue enxergar isso é algo bem atual. Um conflito de culturas, de preconceito, de raça, tudo misturado. Porque, alguns estavam concordando, esses daí deviam mesmo ter sido expulsos, né? A gente consegue enxergar isso no nosso cenário de humano atual, né? Um povo sendo expulso, depois ele retornando, e aqueles que estavam lá rechaçando aquele povo que está voltando. A gente consegue imaginar isso. É algo bem atual. E aí o que acontece? A tensão que criou foi justamente essa, que alguns judeus religiosos acreditavam muito mais que a salvação era pela lei de Moisés, e os gentios, né, aqueles que eram agregados, né, posteriormente, que não tinha ali uma raiz realmente de judeu mesmo, bruto, acreditavam ali que a salvação era pela fé. Então,
Paulo ele vai trazer, ele vai elucidar isso. Por isso que a gente tem que entender o porquê que Paulo está escrevendo uma carta. Né? O porquê que ele está trazendo essa carta. Essa carta, hoje, ela serve de muita coisa para a gente. A gente consegue extrair muita coisa da carta aos Romanos, de todas as cartas. Mas, inicialmente, essa carta foi escrita para resolver um problema real que estava acontecendo na época e que precisava acalmar os ânimos e elucidar coisas que não estavam tão claras. A gente também tem que entender que, naquela época, muitos judeus não criam, não acreditavam em Jesus. Então, a gente tem diversas ramificações de povos, de cultura, de pensamentos diferentes, Jama. Então, você imagina o cenário daquela comunidade cristã de modo geral. Era um que acreditava numa coisa, outro que não acreditava em outra, outro que não acreditava que o outro não era salvo porque não era de descendência judia, outro acreditava que ele não cria da maneira correta, que tinha que acreditar. Então, era um caos completo instaurado em Roma. E como a gente entendeu na aula passada, uma coisa que a gente tem que entender, que aquele povo era um povo politeísta, então eles veneravam diversos deuses, diversas criaturas, diversos seres. O próprio imperador romano, ele era endeusado, ele era idolatrado. E, então, por isso que quando Paulo vai escrever agora, que a gente leu, em Romanos 10, versículo 9, ao saber, se com tua boca confessares ao Senhor, em teu coração, e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando ele vai dizer que Jesus é Senhor, tem um impacto muito grande para ele falar para essa igreja de Roma, porque o único Senhor é Nero, aquele imperador de Roma. É o único Senhor. Como é que a gente vai confessar que Jesus Cristo, aquele a qual eles mataram, foi crucificado, esse é o Senhor? Então, era algo muito sério. Paulo está falando, aquele que dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que é o único Deus, esse é o Senhor, será salvo. Então, ele não estava pedindo uma coisa fácil, que se a gente fizer um apelo e alguém vir ao púlpito e falar, tu acredita que Jesus Cristo é o Senhor e consumador de toda a vida? E fazer um apelo para ele, e a pessoa vai falar, sim, aos prantos. Naquela época, Denise, tinha um peso muito mais delicado, porque havia perseguição, havia contrariamento, um povo já tinha sido mandado embora, já tinha sido expulso. Então, não era algo simples de você se fazer, confessar ao Senhor de todo o seu coração que somente Jesus é o Senhor. Era um ato subversivo contra o próprio imperador de Roma. Era algo seríssimo. E alguns cristãos, naquela época, já sofriam perseguição em diversos lugares. Principalmente devido ao imperador mesmo. Então, uma coisa que eu queria pontuar, a qual a gente tem que entender. Ali, naquele século, com os judeus, para a gente fechar um pouco esse ato de historicidade mesmo, haviam, entre os judeus, eles estavam divididos em 4 grupos religiosos. Primeiro, que a gente já falou muito sobre eles, é os fariseus. O que eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso que defendia a obediência rigorosa e as tradições a ferro e a fogo da lei mosaica. Acreditavam que aquilo iriam salvar. Tem também, talvez a gente tenha escutado muito nas pregações e no nosso convívio como igreja, só que a gente nunca entendeu o que eram os saduceus, que eram os sacerdotes ligados ao templo. E esses saduceus, eles negavam a ressurreição de Cristo. Também tinha os zelotes, que a gente já também conhece, já ouviu falar alguma vez na nossa vida, que eles defendiam a revolta contra Roma. Quem estava aqui na escola dominical, que o Daniel veio trazer isso, que existia realmente esse grupo, tem ali uma probabilidade de Judas, aquele que traiu Jesus, participar desse grupo,
e achar que Cristo iria trazer essa grande revolta ao governo de Roma, um governo amedrontador, perseguidor. Então, tinha também esse grupo. Então, eles defendiam a revolta. Então, acreditavam, alguns poderiam acreditar que Jesus seria esse que dominaria a grande revolta a Roma e dominaria tudo e seria o grande líder deles. O que não aconteceu, porque Cristo não veio fazer essa revolução carnal, né? Ele veio para salvar. E também tinha um menos conhecido, né? Que eram os essênios, que é comentado, mas eles eram separatistas, eles não queriam saber de nada, eles viviam no deserto e era isso aí. Então, a gente, tendo essa complexidade a qual Paulo vai escrever, a gente consegue ver que, para nós hoje, talvez aquilo que ele vai escrever seja mais digerível, mas na época era muito complicado aquilo que Paulo estava tratando. Ele traz uma carta para tratar de um assunto e de um ambiente que era como você tacar fogo num bocado de feno, poderia alastrar muito. Mas Deus deu muita sabedoria, o Espírito Santo conduziu muito bem o nosso irmão Paulo para, ao invés de alastrar o fogo, apagá-lo, né? Então, a gente consegue ver o próprio Espírito Santo usando o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, para, ao invés de acender a fogueira, tacar água na fogueira e apagar com fogo. E a gente tem que pedir a Deus essa sabedoria, né? Porque hoje em dia nós não mandamos mais carta, né, Mujama? Mas quem sabe a gente não tem uma sabedoria por um WhatsApp, né? Por um áudio, né, de voz, irmã Maria. O Espírito Santo não nos use para que as nossas palavras, o nosso entendimento não venha alastrar o fogo, né, de coisas muito menos complexas do que aquilo que Paulo estava tratando. Na nossa vida, a gente enfrenta coisas muito menos complexas e não conseguimos lidar bem, Daiane, e tacamos fogo e não apagamos a fogueira, aumentamos mais a lareira, né? Então, isso é muito interessante a gente saber. Bom, primeiro, vamos ler aí, irmão, acompanhe comigo, Romanos de 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, por enquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Primeiramente, vamos pegar aqui o 1 e o 2. Ele vai dizer o quê? O bom desejo do meu coração. A gente viu na aula passada, no começo do capítulo 9, que Paulo vai dizer, se fosse necessário, eu seria anátema, eu entregaria tudo para que meus irmãos fossem salvos. Isso é desejo, isso é amor verdadeiro pelos irmãos. E aí Paulo, no capítulo de número 10, ele vai falar algo parecido e trazer isso novamente. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O que é que a gente pode entender é que Paulo, ele era um grande homem de Deus, de quesito sabedoria, mas ele também era um grande homem de Deus em quesito espiritual. O que falta, o que cada vez mais está faltando nos dias atuais ou tem grandes teólogos, irmã Jama, homens sábios, homens de Deus, mas espiritualmente são secos, espiritualmente não têm vigor nenhum, ou tem pessoas muito cheias do Espírito Santo e da como é que eu posso dizer, da espiritualidade, mas teologicamente são fracos, são leigos, são raquíticos na sabedoria cristã. Mas Paulo não. Paulo, ele tem um grande acervo teológico, era um grande homem de Deus, mas ele também era muito espiritual. Então, a gente tem homens e mulheres que leem muito a Bíblia, mas oram pouco. Mas a gente também tem muita gente que ora muito,
mas também procura pouco ler a palavra de Deus. E a gente vai ler aqui que o entendimento vem do escutar. Escutar o quê? A palavra de Deus. Então, Paulo, olha só que coisa incrível. Ele tem tanto argumento, mas ele também demonstra, olha aqui, eu estou orando por vocês, e Deus e o Espírito Santo é minha testemunha, que o desejo do meu coração e a minha oração por Israel é para a sua salvação. E aí vem o quê? O âmbito da oração de Paulo. O porquê que ele está orando e para o que efetivamente ele está orando. A gente pode colocar na nossa vida social tantas coisas em prioridade a nossa oração, mas poucos são aqueles que colocam em prioridade a salvação daqueles que estão ao nosso redor, ao nosso povo. As nossas orações têm muito mais sido, e as orações dos grandes homens de Deus têm muito mais sido por prosperidade, por enriquecimento, por tantas coisas fúteis. Mas Paulo não, ele toma o seu tempo, ele toma a sua prioridade de oração, porque a gente sabe que nos dias atuais a gente não consegue orar muito, não é verdade? Então a gente tem que entender que a nossa oração, ela é algo raro, porque aí é contigo, talvez a sua oração seja menos rara do que a minha, mas a minha é rara. Em um tempo raríssimo, porque a gente não consegue orar muito. Então, no tempo que a gente tem, no pouco tempo que a gente tem, no ato raro que a gente tem, que é de oração, a gente vai gastar com o quê? Com o que nós estamos gastando o nosso tempo de oração? E aí a gente tem um pensamento errôneo de dizer, meu Deus, eu dobro meus joelhos, eu não sei nem o que orar. Porque talvez aquilo que você esteja procurando para orar seja tão fútil, que realmente, você olha, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um descanso, eu quero um emprego melhor, e é tão fútil, que você não consegue nem se aprofundar na sua futileza. Porque é fútil, é raso. Agora, se a gente procurar orar por uma coisa tão complexa quanto a salvação, que a gente chegou até aqui, nesse capítulo 10, e a gente tem a gente está mais perto de terminar do que a gente começou, né? A gente já passou da metade de Romanos, a gente vai ver o quão complexo é a salvação, e a gente tem tanta coisa para orar, e a gente tem tanta gente para salvar, e a gente tem tantas minúcias e detalhes para a gente consertar na gente, e orar para que os outros não caiam nesses defeitos minuciosos que vão fazer a gente não ir para o céu. Então, de fato, se a gente procurar analisar de maneira supérflua aquilo que a gente tem para orar, a nossa oração vai ser realmente muito branda. Mas se a gente colocar as prioridades bíblicas na nossa oração, a gente vai ver que 1 hora para a gente orar é pouco, 2 horas para a gente orar é pouco, 3 horas para a gente orar é pouco. Porque a Bíblia, ela traz para nós muitas prioridades emergentes no quesito oração. Nós devemos orar pelos órfãos e pelas viúvas. Nós devemos orar pelos necessitados. Nós devemos orar pela salvação. Nós devemos orar pelo mantenimento da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, da nossa congregação. Coisa que muitas das vezes a gente perde ao vento, a nossa casa, a nossa família. A mão da nossa família vai ao vento, e a gente não sabe o porquê, porque a gente não orou. A gente orou para Deus mandar, mas a gente não continuou orando para Deus manter. Então, a gente tem que entender que não basta ser só um grande homem de oração, mas também tem que ser um grande homem de leitura bíblica. Tem que gostar das coisas do Espírito, mas também tem que gostar do estudo bíblico. Já contei para vocês a história, né? Estava tendo uma reunião lá na minha casa, e umas irmãs falando com a minha mãe, e tal, Pai Senhor, Abraão, Pai Senhor, papapá. E aí, falando as coisas de Deus, e aí chegou no momento em que foi falar da Bíblia, de você ler a Bíblia, de você ouvir uma pregação, de você ter entendimento da pregação. E minha mãe, eu lá na cozinha, quando eu saí para a sala, ela falou, e o Abraão está dando um estudo de Romanos, muito bom. Fala aí, era uma quinta-feira, fala aí, Abraão, o que você falou ontem, que eu achei muito interessante, eu nem me lembro.
Nem me lembro o que era. E aí, aquelas irmãs que estavam tão empolgadas, né? Com aquela conversa. Não é ninguém daqui, viu, irmão? Com aquela conversa. E aquela conversa estava tão interessante, porque estava falando de coisas espirituais e de, sabe, de movimentos espirituais. E eu só escutando, não me envolvo nessas coisas. A conversa está ali, só me chamaram para a conversa. E de coisas espirituais, e de toalha que caiu da mesa, Denise. E de um cachorro que latiu, e do bicho que subiu nas paredes. E estava um negócio tão filme da Marvel que eu, glória a Deus, Deus operou milagres e maravilhas, mas estava muito interessante para elas. Estava empolgante, porque é uma conversa empolgante. Ora, Jacó lutou com o anjo, que coisa demais. E o anjo deslocou a coxa de Jacó, e que luta sensacional. E o anjo não conseguiu fazer com que Jacó soltasse. Meu Deus, eu queria estar lá para ver. Né? Agora, quando eu comecei a falar, eu fui bem breve, não fui demorado, não falei 1 hora não, irmão. E eu falei aquilo que minha mãe queria que eu repetisse, e elas olharam para mim e falaram, é verdade. Então, irmã Gorete, né? Vamos continuar aqui, o assunto estava bom. Então, talvez nós queremos estar lá presentes ao ver Jacó batalhando com o anjo, mas nós não queríamos estar ali naquela carruagem, né? Com Felipe e aquele eunuco, a qual aquele homem estava na sua carruagem, lendo Isaías. E aí Felipe fala, olha, entende tu o que lês? E aí o homem vai responder, como entenderei eu se não tem quem me explique? E aí Felipe fala, ora, estou eu aqui. Será que nós queremos estar na carruagem o mesmo tanto que nós queremos estar ali no combate de Jacó? Mas veja bem, Jacó recebeu sua bênção, está tudo certo. Agora, aquele eunuco, aquele homem, teve uma... Eu não lembro se ele é eunuco. Se eu não me engano, ele era um grande homem do reino. Eu não me recordo. Então, não vou cravar aqui. Não estou lembrado 100%. Mas a palavra diz que Felipe, traduzindo as escrituras, aquilo que ele não estava entendendo de alma, ele estava passando por um ribeiro, por um riacho, por um rio, não me lembro ao certo, devia ter trazido o texto. Mas passando por um lugar que tinha água, ele falou, e o que me impede de ser batizado? Aquela transformação, Jacó recebeu a bênção, glória a Deus por isso, você pode ter visto o anjo, coisa boa para você contar no curso de testemunho. Viu um anjo, irmão, e a igreja vai glorificar e vai ser bênção. Agora, aquilo que estava acontecendo naquela carruagem era algo tão sobrenatural, e a palavra de Deus estava sendo exposta de uma tal maneira que Felipe, ao traduzir as escrituras, aquele eunuco falou, o que me impede de ser salvo? E aí Felipe falou, nada. Então vamos descer aqui, vamos batizar agora? Vamos. Quando ele batizou o homem, Felipe foi arrebatado, o homem já não tinha visto mais Felipe, já não tinha visto mais nada. Que é o quê? Veja bem, o buscar da Escritura trouxe algo espiritual. O buscar da Escritura trouxe um mudar espiritual. A letra, meu irmão, não mata, a letra vivifica. Vivifica. Então, veja bem, o ato de Felipe de traduzir as Escrituras, de interpretar as Escrituras para aquele homem, automaticamente ele falou, quero ser batizado agora. Serve aqui? Serve. Então vamos lá, batizado. Felipe foi arrebatado. Coisa espiritual. Meu Deus, nós estamos só no versículo 4. Põe aqui, Maria, por favor. Glória a Deus, nós estamos só no versículo 4, irmão, tem que correr. Vamos para o 5, do 5 ao 13, é bom que já dá uma adiantada, né? Preocupação. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, ao trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, ou isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração,
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Interessante isso, né? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, aqui vai trazer uma coisa. No versículo de número 5, diz que aqui vai fazer uma separação entre a justiça de Deus e a nossa justiça. Primeiramente, que quem aqui é justo? Quem aqui é justo? Quem é o justo? Ninguém. Nós não somos justos. Amém? Como é que pode o sujo falar do mal lavado? Ou o sujo, melhor dizendo, Denise, dizer o que é limpo? Como é que você pode dizer o que é a limpeza se você mesmo não está limpo? Como é que eu, Abraão, posso classificar o que é justiça, sendo que eu não consigo exercer a justiça, sendo eu injusto? Então, primeiramente, a gente tem que entender que a justiça de Deus não é nossa, porque não é a nossa, porque a nossa concepção de justiça não é a justiça de Deus, porque o que nós acreditamos como justiça provém de uma natureza injusta. Então, não tem como a água do rio de Tietê sair suco tangue, porque não dá, simplesmente. Essa é a explicação. Porque a justiça de Deus não é nossa? Porque não tem como algum ser impuro como eu determinar o que é justo. Quem é que pode determinar o que é justo? Aquele que é justo. Quem é justo, que pisou nessa terra, foi justo do começo ao fim? Cristo. Então, ele é a imagem e semelhança do nosso próprio Deus. Ele é Deus. Então, ele determina o que é justo. Que a gente sabe que não é o que nós achamos que é justo. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer àquele povo que cria na sua própria justiça. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: a justiça que é pela lei, o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Agora, a gente sabe que é possível a gente viver pela lei, não é. Porque a gente consegue ir até o 9º mandamento. No 10º, a gente já erra. Que é o quê? Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Não cobiçarás. O 10º mandamento é o que você pode ir até o 9º, mas chegando no 10º, não dá. Porque o não cobiçarás é de foro íntimo. O não cobiçarás, você não consegue segurar. Ou você consegue? O não cobiçarás. O olhar a mulher do próximo e já não se deitar com ela. É aquilo que está dentro da gente. O não matarás é eu não pegar uma faca. O não, entendeu? O não furtarás é eu não pegar aquilo que não é meu. É físico. Mas o não cobiçarás é aquilo que está dentro de mim. E quem pode julgar? Eu posso julgar um assassinato, eu posso julgar um furto. Agora, eu não posso julgar a cobiça alheia que está dentro da pessoa, porque a pessoa pode estar falando: parabéns, que carro lindo, e dentro dela está falando: meu Deus, como eu queria que esse carro pegasse fogo. Não é? Então, não tem como eu fazer esse julgamento. Ao mesmo tempo, eu posso mostrar para você o meu belo carro, e você fazer uma cara feia, e falar: meu Deus, nossa, que carro, e você chegar lá com sua amiga, com a sua amiga, e falar: fulano fez uma cara, quando vi meu carro, uma cara de julgamento, e na realidade, no íntimo dela, ela estava a pessoa mais alegre do mundo, ela só tem a cara feia mesmo. Não é? Então, a gente já está ali. Então, quando Moisés fala: o homem que fizer essas coisas, viverá por elas. Mas quem é aquele que consegue viver por essas coisas? Ninguém. Então, a lei, ela elucida. E é aquilo que Paulo vai dizer aqui. Quando ele vai dizer que Cristo é o fim da lei, ele não está dizendo que Cristo está anulando a lei. Ele diz que Cristo é o cumprimento. A lei, ela foi até um tempo que Cristo ele tem que vir para solucionar esse problema de que é a salvação. Por isso que ele é o fim da lei. Não porque Cristo é o fim da lei e agora encerrou, acabou tudo, não tem mais nada, agora acabou a lei.
encerrou a lei. Não. Ele vem para consumar a lei. Ele consuma a lei. Bom, e uma coisa interessante, versículo 8 a 10, ele vai dizer o quê? Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Por quê? Porque no 6 ou 7, ele vai dar exemplos absurdos. Quem é aquele que vai subir aos céus? Quem é aquele que vai descer no abismo? Mas no 8 ao 10, ele vai dizer o quê? Que a palavra está próxima. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Qual é esta palavra? É a palavra da fé, que pregamos ao saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, tira aquela mística de que nós temos que fazer coisas grandiosas para a salvação. Nós temos que fazer coisas absurdas para a salvação. Nós temos que fazer campanhas e campanhas e milagres e maravilhas e sinais para a salvação. Não. Aonde está a palavra? Na tua boca, no teu coração. Está junto de ti. E aquele que confessar Cristo como seu suficiente e único Salvador e acreditar na sua ressurreição, será salvo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por isso que Cristo é o cumprimento da lei. Porque a lei, ela complicou a nossa vida, que se a gente fosse salvo pela lei, nós não teríamos salvação. Mas Cristo, ele traz uma facilidade em acessar essa salvação, né? No acesso dessa salvação. Porque, deu exemplo aqui de Filipe. Explorando a palavra, quero ser salvo, quero que me impede ser batizado, nada. Seja batizado, creia no nome de Jesus, amém. Aquele homem, se morresse, se aquela carruagem da Ana tivesse capotado num abismo, aquele homem seria salvo. Isso é a salvação extraordinária, é o que nós cremos. Bateu o carro, estou crendo em Cristo. Rapaz, nunca fui para a igreja não. Tu quer crer agora? Tu não tem muita chance aí de ser salvo não, mas se tu quiser, faz o apelo agora. Tu quer ser salvo? Quero. Tu acredita em Cristo como seu único suficiente Salvador? Acredita em todo o seu coração? Acredito. Acredita que Ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre? Acredito. Então você será salvo. Ah, irmão, mas não tem o batismo. Amém, irmão. Mas o que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó? Acho que não me engano, é que... Aqui, ó. Se com tua boca confessares ao Senhor, em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou é no 11? Deixa eu ver aqui. Visto com o seu coração, crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a sua... Aqui, ó, no 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso, tem igrejas que não têm o apelo, não têm a confissão de fé. Eles querem que a sua confissão de fé é na vida. E creio também assim, mas tem que haver uma confissão de fé pública. Eu acredito nesse Deus, eu quero congregar nessa igreja, eu quero ser um crente, eu quero ser lavado, eu quero ser remido, eu quero me consertar. Confissão com a boca, se com a boca confessares. Isso também entra no seu âmbito pessoal. Eu não sou crente, igual a gente está acostumado a falar, mas não é tão... Muitas das vezes essa palavra vem com nós e não é tão elucidada. O que é ser crente da porta para fora? É realmente falar, eu sou cristão, eu creio em Deus. Eu não faço isso, não é porque a igreja me proíbe, é porque eu tenho bom senso. Porque eu sou um cristão racional. Racionalmente eu sou um cristão. Né? E aí a gente vê, aí a gente volta, lembra? Qual era a situação, qual era o contexto em que Paulo estava mandando essa carta? Muito mais complicado. Se você falar que você é crente no seu trabalho e agir como crente, tu não vai ser perseguido de uma tal maneira que vão tacar pedra na tua cabeça. Ou vai? Não. Mas uma coisa tão pouca como um comentário. Eu não sendo o cara, mas eu já recebi bastante. Graças a Deus, essa loja que eu estou, não recebo tanto. Mas, por um comentário,
por uma alfinetadinha, você fala, não. Eu mesmo, na escola, eu demorei muito tempo para dizer que fui crente. Só fui falar que era crente ali quando no ensino médio, já para o final, e não conversava com muita gente, não. Entende? Então, no nosso âmbito, ainda existe isso. Falta a nossa confissão de fé. Por quê? Por que falta a nossa confissão de fé? Por que nós não confessamos nossa fé? Porque nós não damos o testemunho. Porque a partir do momento que nós confessamos que nós somos crentes, nós temos que agir como tal. Hã? E aí complica, Denise, porque falar da boca para fora é fácil, mas muitas das vezes nós não conseguimos ter a convicção que realmente eu ainda não fui mudado tanto que eu devia ter sido mudado. Nesses 10 anos de crente, eu ainda não fui mudado mesmo tanto que eu devia ter sido mudado. Como é que eu vou falar que eu sou crente se eu ainda não estou mudado o tanto que eu devia ter sido mudado? Eu não aguento segurar essa minha bronca. Não aguento. Nós temos que tomar cuidado. Porque será que nessas situações nós não estamos negando a Jesus? Porque, irmãos, digo para você, aquele que fala, tu é crente? Não, eu vou à igreja. Misericórdia, eu te vejo aqui quarta, sexta, sábado e domingo. Tu não vem só à igreja não, tu tem cargo, tu é líder, tu é regente, tu é líder de mocidade, tu é líder de ciclo de oração. Não, eu sou líder da minha célula. Não, eu sou, como é que fala? Professor da escola dominical. Eu tenho um cargo. Você dá dízimo? Eu dou dízimo. Você dá oferta? Eu dou oferta. Eu sou crente, rapaz. Eu não tenho vergonha, não. Aí, aquele que é de outra religião, não, eu vou lá, eu gosto de fazer o que eu faço. Não, eu gosto de fazer as coisas ruins que eu faço. Não, eu gosto de ficar ajoelhado no milho, eu não tenho problema. Eu gosto de ir ajoelhado daqui até não sei aonde. Não, não tenho problema, eu não tenho vergonha de expor a minha fé. Mas, rapaz, e agora a gente tem que ter, né? Amém, eu parei no 13, né? Tem que ter esses... Parei no 13, né? E aí entra um pouco daquilo que a gente está falando. 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegria, alegres, novas de boas coisas. Aqui é o mais claro e mais bruto evangelismo. Como pregarão? Espera lá. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Não creem. Mas como eles vão crer naquele de que não ouviram? E como eles ouvirão se aqueles que deveriam estar pregando estão falando que vão à igreja e não que são crentes? E que, ao invés de darem uma palavra, dão um conselho. E ao invés de postar um versículo bíblico, é uma frase motivacional? Então, como é que eles ouvirão se não há quem pregue? E como a gente pregarão se a gente não for enviado? Como está escrito. E olha só que coisa boa, isso tem que trazer alegria para nós. Porque a gente tem que ter consciência que a nossa pregação tira uma alma do inferno. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Porque a gente não vai pregar que ele vai para o inferno, a gente vai pregar que ele pode ir para o céu. Mas a gente tem que elucidar. Lembra que o irmão Abraão falou? A gente tem que mostrar para eles que eles correm risco, que a gente corre risco. Se não manter a nossa vida no altar, nós corremos risco. Agora, se eles acham que eles estão bem, é mais perigoso para eles. Eu não estou falando isso, meu irmão, te julgando. Eu estou falando isso porque eu quero te salvar. É a importância do evangelismo. O evangelismo talvez esteja faltando dentro das nossas casas. Está faltando palavra, está faltando oração, está faltando reunião, está faltando um entrelaçar de mãos, e vamos orar por essa família, por essa casa, para Cristo permanecer neste lugar. E os lares
de crente estão se esvaindo. E ao invés da mãe que trazia o pai, que trazia os filhos estão desmotivando a mãe. Seja uma coluna na sua casa de evangelismo, de palavra. Se meu marido é fraco, se meu marido não crê, eu creio. Se ele não ora, eu oro. E ele vai ter que ouvir minha oração de madrugada. Se ele não é crente, ele vai ter que ouvir a palavra de salvação. Mas se ele é aquele que um dia foi e agora está fraco, eu vou fazer ele pegar fogo de novo. Vamos lá, do 16 ao 21. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Combina certinho, nem todos têm obedecido àquele Evangelho, que todos nós aqui. Nem todos que estão aqui, ou nem todos que já participaram dessa mesa, têm obedecido o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Não é qualquer ouvir. É pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim. Então, veja, no 14 e 15, ele estava falando de um povo que ainda não tinha recebido a mensagem. Nossa importância de trazer a mensagem. Agora, ele já está falando, mas digo, porventura, não ouviram? Sim, ouviram. Por certo, pois toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não me perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia, estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente. Amém, irmãos? Aqui vai trazer a incredulidade de Israel. E você conhece alguém incrédulo? Incrédulo. Incrédulo é aquele que você fala que vai chover. Você fala que vai chover. E aí ele fala, não vai chover. Aí você vai lá e fala, ok, Google, qual é o clima para hoje? E aí o Google vai falar, clima de fortes temporais, vindo a partir das meio-dia, horário de Brasília, chuva, se abrigue, né? E aí ele fala, mas eu não creio que vai chover. Aí você fala, tá certo. Aí dá um tempinho, aí aparece aquela mensagem, que agora virou moda aparecer aquela mensagem no celular. Plum! Forte chuva na região de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica. Vem um temporal, abrigue-se, não fique embaixo de árvore, e não sei o quê. Cuidado, perigo. E aí ele recebe essa mensagem. Ele falou aqui, ó, falou que vai chover. Mas não vai chover não, pô, ó o céu. Esse é o incrédulo. Tanto que Paulo vai trazer aqui o que Moisés fala, o que Isaías fala, que é trazendo que já era premeditado. A abnegação, a incredulidade de Israel para com Jesus já era premeditada. Se eu não me engano, é Isaías 51, que vai dizer que ele vai ser negado. Então, já era uma profecia dada. Não foi algo novo. Paulo só está falando aqui, ó, aquilo que falaram está acontecendo agora e vocês estão sendo o lado ruim da moeda. Então, eu estou querendo que vocês sejam salvos. Eu estou pregando aqui para que vocês que não creem, creiam, porque vocês estão do lado da profecia, só que o lado ruim, não dos salvos, do lado mau. Essa incredulidade continua no meio do povo. E aí, às vezes, isso é algo pessoal meu, eu coloco até em xeque, por isso, que pela honra e a misericórdia de Deus, eu recebi essa palavra, eu guardo com ela, que a palavra de Deus, eu pregando e ninguém recebendo, não tem importância, porque ela tem, a palavra de Deus, só por ela ser pregada, ela já é uma dádiva divina, já é uma coisa maravilhosa. Pode ninguém estar escutando aquilo que eu estou expondo, pode ninguém estar recebendo, pode todo mundo se esquecer daqui a 5 minutos, mas a palavra de Deus, sendo pregada por mim ou por qualquer outro, ela continua sendo a palavra de Deus viva e eficaz, e glória a Deus que ela está sendo pregada. Então,
O recebimento da palavra, para mim, já não é mais importante, mas muitas vezes eu coloco em xeque realmente, se a incredulidade é tanta, que muitas vezes eu coloco em xeque a efetividade, não a efetividade em si, mas a efetividade do povo de ouvir a palavra. Será que esse povo ainda é efetivo, ainda é eficaz? Será que ainda tem um povo que leva o bloco de notas? Será que ainda tem um povo que grifa a Bíblia? Será que ainda tem um povo que escuta aquilo que eu mando lá no Bereano, no grupo da igreja? Será que ainda tem um povo que falta na quarta-feira e vai escutar aquilo que eu mandei? Eu estou dando um exemplo, eu não estou falando que isso passa pela minha cabeça realmente, mas é um exemplo de uma falta de eficácia de receber a palavra de Deus. E aí eu entro, será que esse povo que realmente não busca, que realmente não adora, que realmente não tem, realmente foi transformado? Eu não estou dizendo que eu fui o grande transformado, não, eu talvez esteja pregando para mim mesmo, mas será que houve essa transformação para que realmente não tenha interesse nenhum na palavra de Deus? Será? Porque a partir do momento que nós somos transformados, é como se a gente entrasse naquele emprego que nós queríamos muitos. Nós vamos procurar saber o que eu tenho que fazer aqui, pelo amor de Deus. Me dá o que fazer, porque eu preciso me levantar nessa empresa. Eu preciso subir, eu preciso crescer. Talvez, depois de uns 3, 4 anos, na empresa, a gente já não tem esse vigor, né? E aí a gente é transformado, e a sede da palavra, a sede do Espírito, a sede de viver em comunidade, não aflora. E aí eu começo a me questionar, diz que é salvo, anda com salvos, prega como salvo, mas será que é realmente salvo? Será que realmente teve transformação? E aí, será, meu? Aí bote você para pensar também. Será que a gente realmente foi salvo? Porque a gente tem tanta deficiência na palavra de Deus, a gente lê tão pouco a Bíblia, a gente ora tão pouco, a gente busca tão pouco a Deus, a gente vem tão pouco à igreja. Incredulidade. Porque Deus está falando hoje, não estou falando que só por mim, Deus falou hoje o culto inteiro, mas Deus também vai falar na sexta, vai falar no sábado, vai falar no domingo. E a nossa incredulidade está barrando o agir de Deus. Não a efetividade do agir de Deus, mas nós estamos barrando nós mesmos. Muitos ouviram a palavra de Deus e viraram as costas. Muitos. Só que Paulo vai dizer, melhor é esse. Melhor é esse que vira as costas, que abnega a palavra de Deus, do que aquele que recebe de bons grados, tem uma boa recepção, Joelma, mas a palavra de Deus, ela só é realmente poderosa quando há realmente a transformação. Só. Porque o receber a palavra de Deus é aquela pessoa que, eu gosto muito, que é a coisa que, tu é crente, Abraão? Sou crente, sim. Tu é igreja? Vou para a igreja, tudo mais. Aquele processo todo. Aí uma mulher falou assim, que quase que eu falava, uma coisa, eu ser crente, e o que você está falando não tem nada a ver. Não tem nem por que você ter trazido esse assunto, sabe por quê? Ela falou, tu é crente, tu vai para a igreja? Vou. Você vai para a igreja muito? Vou quarta, sexta, sábado, domingo. Nossa, mas Você faz o que na igreja? Sou líder de mocidade. Você ainda é líder lá? O meu patrão diz que eu sou um líder religioso. Deus o livre. Sempre que aparece isso no jornal, eu me lembro disso e falo, nunca na vida. Líder religioso é preso. É sempre um líder religioso. Deus o livre. Não sou nada. Mas ela falou, sabe? Aí eu falei todo esse processo. Sabe? Como é que ela falou, Dani? De manhãzinha, quando estou me arrumando, eu adoro pôr uns louvor. E ouvir uns louvor, eu acho tão legal. Aí eu falei, como é que eu falo? Aí eu falei, nossa, muito bem, continue assim, é bom mesmo para acalmar a alma, né? Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu ser crente, com você, ouvir louvor. É o que eu estou trazendo aqui para você.
Não aceita eu ouvir a Aline Barros, porque se eu solto uma Aline Barros lá no meu estoque, as meninas vêm em coro, né? Eu solto um Cassiane lá, 500 graus de furo, sangue, fogo e poder. Aí as meninas, para fazer enfermidade, sabe? Coisa boa, parece um High School Music. Bênção de Deus. É receptível a essas coisas. Talvez saiba um corinho, talvez saiba um João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas essa palavra aqui, eu aprendi no congresso do... Qual era a igreja que nós congregávamos? Maria Rosa? Maria Helena, setor 45, Assembleia de Deus, do Belém. Aprendi, eu tinha o quê? 7 anos. Estava lá na minha Bíblia grifada, minha Bíblia de exército. E aí, para a gente decorar, Daiane, era... Qual é o tema do congresso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Que criando de tal maneira. Aí, beleza. Palavra oficial. Qual é a palavra? Louvor. Minha mãe escutava louvor. Eu sei o louvor, porque minha mãe escutava. Do que adianta eu ter essa boa receptividade para essas coisas, mas não ser receptível para a palavra de Deus que transforma. São pessoas que vivem no nosso meio, que têm boa receptividade. Quando a palavra de Deus é pregada e o cajado é pregado, e o cajado vai nele, mas ele fala, glória a Deus, fala, Senhor. Parece desconcertado ouvir, e o desconcertado é ele. São pessoas cegas e surdas, pessoas que não conseguem enxergar o mal em si mesmo, que enxergam o argueiro, o cisco no olho do irmão, mas não veem a trave no seu. Isso é o que Paulo traz. A salvação é muito fácil, é muito acessível, mas a salvação verdadeira produz frutos de arrependimento, produz frutos de salvação, produz frutos de paz, produz frutos do Espírito Santo, produz sede da palavra, produz sede do Espírito. E aí uns vão falar, não julgueis para que não sejam julgados. Mas eu tenho que julgar, não é segundo o que eu acho, é segundo o que a Bíblia fala. Ter um bom julgamento através das Escrituras. E aí eu vou reconhecer, porque se eu não puder julgar ninguém, a Bíblia não falaria, tomai cuidado com os falsos profetas. Como é que eu vou julgar os falsos profetas? Tomar cuidado, se eu tenho que fazer o quê? Julgar. Eu tenho que julgar, se ele é bom, se ele é ruim. Então a Bíblia não me proíbe de haver um julgamento. A Bíblia, ela proíbe certeza de eu dar uma condenação. Eu não posso condená-lo. Fala, isso aí vai para o inferno, de todo jeito. Não posso. Agora fala, ele está errado. E esse caminho está certo. Eu posso. Então, amém, irmãos? Eu acho que os irmãos entenderam. E uma coisa que é importante saber. Versículo 21. Mas para Israel, diz, todo dia estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente. Um povo rebelde. Rebelde. Nós somos rebeldes. Nós não somos rebeldes. O irmão Abraão está pregando aqui, e amanhã eu não posso fazer tudo isso aqui que eu estou pregando, totalmente contrário, Denise. Agora, Denise, pelo amor de Deus, não é porque eu vou fazer tudo ao contrário amanhã que você vai deixar de ouvir o que eu estou falando hoje. Né? Porque o que eu estou falando aqui não é através de mim, é através do que está aqui. E seja qual for a pessoa, pode ser o adúltero pregando, pode ser, irmão. Se a palavra de Deus está sendo pregada fielmente, siga a palavra de Deus. E um povo contradizente. É aquele que fala, não faça e faz. É aquele que fala que não julgues e julga. É aquele que fala, não peque e peca. É aquele que fala, não vá e foi. Mas ele, todo dia, estende as suas mãos para esse povo. Amém? Agradeço a oportunidade.